Bom dia, vamos para mais uma aula de Química, hoje com Química 2, volume 5, módulo 21, Equilíbrio iônico. Então, a gente vai estudar um caso particular muito importante, tá? Chamado equilíbrio iônico. Então, como o nome já está dizendo, né? Trata-se de um equilíbrio químico no qual a presença de íons, que podem ser encontrados praticamente em todas as soluções aquosas. Então, a gente coloca geralmente um íon no meio da água, né? Um composto iônico, e ele vai se dissociar ou se ionizar. Ele vai se ionizar, né, entre H+, que seria um cátion, e B-, que seria um ânion. Então, a molécula AB, que após ser dissolvida, dá origem a um cátion e um ânion, que é chamado de eletrólito. Constante de ionização. Então, esse tipo de equilíbrio sempre estará presente quando houver ácidos ou bases em soluções aquosas, né? Então, segundo a teoria de Arrhenius, quando a gente coloca ácido em meio aquoso, ele vai sofrer o que a gente chama de ionização. Tudo bem? Então, ele se separa em cátion e ânion, e a base é a mesma coisa, ele sofre o que a gente chama de dissociação, se separando em cátion e ânions. Então, essa reação por estar em equilíbrio também apresenta um constante de equilíbrio, que a gente chama de Ka para o ácido e Kb para a base. Então, é a mesma coisa, né? A gente vai pegar o produto, né, concentrações de produto elevado aos coeficientes estequiométricos dividido pelo concentração de reagente elevado aos coeficientes estequiométricos. Então, Ka é a constante de equilíbrio para um ácido e Kb para a base. Então, quanto maior for o valor dessa constante, maior será a quantidade de produtos formados na reação, ou seja, mais ionizado estará o reagente. Então, é possível comparar a força relativa dos ácidos por meio apenas das análises dessa constante. Tá? Então, quanto maior for o valor de Ka, mais forte vai ser aquele ácido, porque significa que mais hidrogênios ionizáveis ele vai ter. Então, quanto maior for a constante de ionização de um ácido, mais forte ele vai ser. Então, é muito importante a gente observar, né, que a constante de equilíbrio é usada em geral para eletrólitos fracos e em soluções diluídas. Porque somente nesses casos o valor numérico da constante K permanece realmente constante. Então, dessa forma, os valores são muito baixos, normalmente representados por meio de logaritmos. Então, para a gente fazer o cálculo do pKa, é só a gente pegar menos o log 10 na base 10, né, do Ka. Então, se para o ácido sulfúrico, por exemplo, o Ka vale 1,5 vezes 10 a menos 2, se a gente faz o cálculo do pKa, tá? A gente vai encontrar um valor igual a 1,82. Grau de ionização. Então, também é possível definir o grau iônico, tá? Que é um grau de ionização que mostrará quanto de reagente foi ionizado. Então, se a gente pegar a quantidade de mols ionizados, dividido pela quantidade de mols que tinha no início. Então, quanto maior for o valor de alfa, mais ionizado o ácido estará, e, portanto, mais forte ele será. Então, note que o numerador da equação de alfa sempre será menor ou igual ao denominador da fração. Então, alfa sempre vai ter um valor entre 0 e 1. Lei da diluição de Ostwald. Então, a lei da diluição de Ostwald busca relacionar a constante de ionização, que é o Ka, com o grau de ionização e o volume da solução. Então, para deduzir essa lei, suponha-se que N mol de um eletrólito HA, tá? De um ácido, com volume V definido. Então, sabe-se que a massa, né? Que é a concentração molar é igual ao número de mols dividido por volume. Então, dessa forma, a concentração sempre representa a molaridade da solução. Assim, pode-se mostrar a seguir na tabela, né? Tabela de equilíbrio, o equilíbrio iônico dessa reação hipotética. Então, aqui tem a concentração consumida ou produzida, né? E a concentração no equilíbrio. Então, como a gente pode observar, ao sofrer a reação de ionização, o ácido HA é consumido e essa fração de consumo é de concentração MA. Pela estequiometria da reação, pode-se concluir que os mesmos molaridades são produzidas de H+, e A-. Com isso, é possível descrever a lei de Ostwald utilizando os dados de concentração do equilíbrio oriundos da tabela. Então, pela tabela, a gente vai fazer que a concentração de H+, vai ser igual à concentração de A-, que vai ser a concentração vezes o alfa. Então, a concentração do ácido vai ser igual à concentração menos a concentração vezes alfa, né? Que seria a concentração dos produtos formados. Então, pela definição da constante de equilíbrio, tem-se que o Ka nada mais é do que o produto dividido pelo reagente, né? Então, a gente, em vez de falar de constante de equilíbrio, agora a gente vai falar de Ka.
Utilizando-se os dados de equilíbrio da tabela, substituindo na equação de equilíbrio, então a gente vai substituir as concentrações aí, né? Depois a gente vai simplificar. Então, dessa forma, a gente pode concluir que, segundo a lei de diluição de Oswald, pode ser descrita de acordo com o Ka vai ser igual a concentração vezes alfa ao quadrado, dividido por 1 menos alfa. Então, alguns comentários que são importantes, né? Para ácidos fortes, o Ka é muito elevado e o alfa é igual a 1, ou seja, considera-se que todo ácido está de uma forma ionizável. Para ácidos fracos, o grau de ionização é muito baixo, menor ou igual a 5%, que seria 0,05. Dessa forma, o valor do denominador de 1 menos alfa é aproximadamente 1. Assim, a gente pode escrever essa lei, né? Como Ka vai ser igual a concentração vezes o alfa ao quadrado. Efeito íon comum. Então, trata-se da aplicação do princípio, né, de Le Chatelier aos equilíbrios iônicos. Então, quando a gente aumenta a concentração de um dos participantes, né, do equilíbrio, a reação ela vai ser deslocada para o sentido oposto, de forma a tentar minimizar os impactos de perturbação que acontecem no sistema. Então, para o caso de uma solução contendo um ácido, a adição de um sal desse ácido apresenta a seguinte dissociação. Então, a gente tem Ba, que vai se dissociar no ânion e no cátion, né? Logo, a adição desse sal aumentará a concentração de íons A e deslocará a reação no sentido de formação do ácido, reduzindo ainda mais a quantidade de íons H+ em solução e deixando, portanto, o ácido praticamente todo na forma não dissociada. Então, o raciocínio para a base fraca é idêntico, tá? Então, a presença de um íon comum também deslocará a reação no sentido inverso, reduzindo a quantidade de OH- em solução e de base dissolvida. Efeito íon comum. Então, é possível perturbar um equilíbrio iônico mesmo sem adicionar um íon que já faça parte dele. Então, esse fenômeno é conhecido como efeito íon comum. O caso mais usual do efeito não comum ocorre quando se adiciona uma base em uma solução de ácido ou vice-versa. Então, quando a gente adiciona uma base a uma solução de ácido, os ânions de OH- liberados reagirão, tá? Com H+ presente nessa solução. Assim, a concentração desses cátions diminuirá e, pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio do ácido será deslocado para a direita, produzindo mais H+ e H-. Vamos fazer alguns exercícios, né? Então, a seguir são fornecidos constantes de ionização para alguns ácidos monopróticos a 25 graus. Considerando a solução aquosa contendo a mesma concentração desses ácidos, determine a ordem correta de suas forças. Então, quanto maior for a constante de ionização de um ácido, maior será a sua força. Então, o cloroso é maior que o fluorídrico, que é maior que o acético, que é maior que o hipocloroso, que é maior que o cianídrico. Por quê? Quanto maior for o valor de Ka, maior vai ser a sua força. Questão 4. Em fase aquosa, os íons oxigenados de cromo estabelecem o equilíbrio químico conforme a reação representada a seguir. Indique o sentido de deslocamento do equilíbrio químico quando se adiciona NaOH ao meio dessa solução, né? E justifique sua resposta. Então, o equilíbrio ele vai se deslocar para a direita, tudo bem? Da direita para a esquerda, no sentido dos reagentes. Quando a gente adiciona NaOH, haverá consumo do H+, né? Porque NaOH é uma base. Então, consumindo mais o H+, ele vai fazer com que o equilíbrio se desloque no sentido de onde está sendo consumido para aumentar a concentração. E assim, tirar a perturbação do sistema. Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.